É a seguinte: a ideia hoje é que a gente, ao final do grupo de trabalho, fale da transferência analítica, do amor manejado, né, pelo analista. Mas eu quero contar para vocês o caminho aí que eu fiz para falar do amor e da fantasia, né? A partir do que eu escuto na clínica, é, de amigos, né? Porque parece que essa coisa do amor ela tá assim em tudo quanto é lugar, né? O Lacan ele chega a dizer que não se faz outra coisa em análise a não ser falar do amor. E realmente é, é isso mesmo, né? A gente escuta muitas histórias de amor no setting analítico. E aí eu venho pensando assim, é, o que que é, né, que engendra, que engancha duas fantasias, né? De dois sujeitos, cada um com a sua história, né? O que que faz com que esses dois sujeitos se enganchem para viver uma história, né? Juntos. Então, como pensar o encontro de duas fantasias? É isso que eu quero trabalhar hoje, a partir do que eu venho escutando na clínica. E aí, além dessa frase, não se faz outra coisa em análise senão falar do amor, tem uma outra que eu ouvi do Antônio Coutinho Jorge, que ele fala assim: toda fantasia é fantasia de completude. Então, com essas duas frases, eu pensei assim: o amor não é justamente isso? Essa tentativa de unir, né, de se unir a um outro e que esse outro nos complete? E aí, um dos maiores substratos que a gente tem, né, é o amor romântico, que de certa forma esse discurso ele alimenta, né, essa ideia do sujeito achar que ele pode achar um par que o complete, né? Então assim, eu tenho vários questionamentos sobre isso. Isso ainda vigora socialmente, né? No que isso está se transformando? Porque isso diz respeito ao que acontece no setting analítico também, né? O amor romântico, de certa forma, é levado ali para a cena também. Essa fantasia de que o outro vai dar alguma coisa, vai completar, né? Então, assim, é um discurso que eu entendo que é necessário, mas que é muito alienante, o amor romântico, né? Então, parece que se essa ideia não existisse no mundo, metade assim dos nossos problemas estariam resolvidos, né? Ou não. Mas a princípio eu penso isso, né? Se o amor romântico não tivesse ainda vigorando tanto, como é que estaria o mundo, né? Como é que seria? E aí eu percebo assim na clínica que quando esse amor idealizado ele é frustrado, é, aparece ali a expectativa que o sujeito tem que o outro ali com quem ele estava se relacionando, a expectativa aparece, né? De que aquele outro iria de alguma forma dar alguma coisa para ele. Então, algo da ferida narcísica ali do sujeito aparece, comparece. Ele fica frustrado, né? Ele não é correspondido. Então, quando supomos que o outro tem algo que nos complete, o sujeito ele fica garantido dele poder continuar a desconhecer alguma coisa sobre a falta, né? Enquanto ele supõe, enquanto ele está assim apaixonado e sendo retribuído, ele ele fica garantido de não tocar nesse ponto da falta. Afinal, ele está completo, né? Isso por um tempo, porque é uma ficção, né? E aí o Lacan, no Seminário 8 ele diz assim: o que falta a um não é o que existe escondido no outro.
onde não há essa correspondência, né, do outrinho imaginário, e aí a gente está falando de alguém que está se relacionando, né, com o outro, o amor está no nível da polinia. Eu achei isso essa semana no seminário 8. Esse seminário eu trabalhei em 2020, na pandemia, durante 2 anos. Então, eu li ele de cabo a rabo, mas não li esse ponto. Porque um monte de coisa passa batido, né? Mas dessa vez eu peguei para ler um dos capítulos, que é o Presença do Analista, e estava escrito isso, que o amor, quando ele não é correspondido, ele está no nível da polinia. Ou seja, aí ele fala assim: aqui se apresenta como a materialização mais viva de ficção como essencial. E aí eu fui atrás, né, do que seria a polinia. A polinia seria uma musa da Grécia Antiga, uma das 9 musas, né? Seria a musa da pesquisa, porque ela era muito pensativa. E a musa dos hinos, ou seja, o hino ele é sempre feito para um outro, né? Para uma nação ou para um herói, e está conectado a essa coisa da música. Então, a polinia, a pesquisa, tem a ver com isso da música. Pensei em você, ô Márcia, quando eu li sobre isso. Então, ela é a música da poesia e da narrativa também, da música. A E música aí, da voz. exatamente, filha do oceano. E aí eu achei tão interessante porque me parece que é num momento de frustração, né? Onde isso que está garantido que você não precisa mexer, que é ali na falta, é nesse momento que o sujeito ele pode pesquisar algo sobre si. Então, o amor no nível da polinia, né, pode fazer com que alguém, nessa crise, né, nessa pane que é o amor, né, porque o amor, quando o sujeito ele está apaixonado e ele é frustrado, ele entra em pane, parece, né? Alguma coisa ali de uma falha comparece. E o sujeito tem a chance de poder pesquisar algo sobre isso, né? Ouvir a sua música. Aí eu pensei assim, então o sujeito ele pode, nesse momento, se perguntar, né? De que maneira ele ama, o que ele ama no outro, por que ele sente tanta necessidade de ser amado por aquele e não por um outro, né? O que o outro quer de mim. Então, por aí. E outra coisa que eu pensei é que talvez, né, seja por isso que os casais escolham sempre uma música, né, em comum, como trilha sonora ali dos relacionamentos. Isso é muito comum. Não sei ainda se fazem isso, né? Acredito que sim. Mas era algo muito comum, né? Escolher uma música para reger ali aquela relação, aquele encontro de duas fantasias, né? Eu vi semana passada aquele filme, como é que é o nome, gente? Casamento do Meu Melhor Amigo, com a Julia Roberts. Vocês lembram desse filme? E aí é muito interessante porque no final do filme, quando ela se conforma, né, que aquele melhor amigo dela vai casar com uma outra e não com ela, porque ela só vai atrás dele quando ela vê que não vai tê-lo, né? Quando ela descobre que ele vai casar, ela fica enlouquecida e vai atrás do cara. E depois ela se conforma e ela dá a música deles dois para eles, porque eles ainda não tinham uma música juntos, né? Esse é o final desse filme. O que remete a uma questão do apolíneo, né? Você falou da apolinia, eu estou só fazendo uma brincadeira aqui. Remete a uma questão do apolíneo, né? A música The Way You Look Tonight. Você vê a questão escópica, né? Então, é Sim, bem interessante essa comparação que você fez, bem legal. sim, nem tinha me dado conta disso. Esse filme é maravilhoso, né, gente? A Julia Roberts, meu Deus, como é que a mulher é tão linda? Como que aquele homem não quis casar com ela, né? Eu vendo o filme pensava nisso. Mas a outra era a Cameron Diaz também, né?
Outra mulher maravilhosa. Enfim, vai saber o que que é o que o outro tem que nos concerne, né? E que nos apaixona. Eu vou falar sobre isso também. Então, muitas vezes as pessoas buscam análise quando estão nesse momento de pane, né? Nesse momento onde a falta ali ó, aparece de algum jeito. Então, é comum a gente receber pessoas que estão no momento assim de frustração, né? Apaixonamento, mas de frustração, sem se sentirem correspondidas, né? Buscando uma resposta. Parece que a fantasia balançou nessas horas, né? Então, se o amor não entra no nível de pesquisa, né? Alguns vão lá e buscam análise. Tem aqueles outros que não buscam um lugar para falar sobre aquilo e querem se livrar rapidamente, né? Daquela sensação de frustração. Acho que isso também é comum. E aí isso me fez pensar que há uns anos atrás eu atendi uma menina que ela buscou análise, né? Ela foi alguém que buscou análise porque o relacionamento tinha acabado, era um relacionamento assim de alguns anos, uns 5 anos. Mas num determinado momento ela fala assim: Natália, não é possível, por que que eu estou sofrendo ainda? Já se passaram 3 semanas. E na época, isso foi para mim assim, mas, mas um relacionamento de 5 anos ia passar em 3 semanas. Como que isso é possível, né? Fala disso. As coisas não se resolvem desse jeito, né? Então, não foi o caso dessa paciente, mas a gente também vive um momento onde muitos sujeitos não fazem luto, né? Das relações que têm, que é o que o Bauman vai chamar de amor líquido. Esse é um conceito assim super importante, né, para a gente pensar a clínica psicanalítica, porque eu acho que a gente, se por um lado tem sujeitos que buscam uma análise a partir desse ponto, a gente também tem notícias de outros que, que o amor escorre mesmo pelas mãos, né? O amor líquido do Bauman, né? É esse que é descartável, que é um objeto de consumo. E eu tenho ouvido isso no consultório e até me questionado assim: gente, será que nós analistas estamos atentos? Porque parece já algo tão comum, né? As relações serem tão rápidas e sem ter tempo, às vezes, até de se fazer um luto. Será que a gente está conseguindo escutar isso na clínica? Né? Então, é um amor que não faz vínculo. Não sei nem se dá para chamar de amor, né? Porque amor, na verdade, é uma alienação ali, né? Então, é uma questão. Esse conceito está no livro do Bauman, que é Amor Líquido sobre a fragilidade dos laços humanos, para quem tiver interesse. E aí, por que que eu pensei nessa coisa do amor líquido? Porque eu acho que é uma narrativa comum agora na clínica, e eu acho que isso tem a ver com as conexões digitais e os aplicativos. Por isso que eu estou dizendo assim, isso é uma coisa que está ali no nosso dia a dia na clínica. Será que a gente está dando bola para isso? Será que a gente está escutando? Que a gente escuta, né? Os pacientes que têm vários aplicativos e se relacionam a partir deles, né? É... Menina, uma pessoa gritando aqui na frente, mas vai passar. É, então, uma narrativa comum da gente escutar, e eu acho que principalmente por parte das mulheres, eu percebo isso. Alguém aqui já ouviu falar no ghosting? Esse foi o significante assim que me chamou muita atenção, né? Que é o fantasma. Então, aí, no aplicativo, né? Um exemplo, um encontro,
A pessoa sai com uma outra, recebe uma bomba de amor, no sentido assim, eu ouvi já que o sujeito chegou a dizer que queria ter filhos, isso no primeiro encontro. Então ele dá uma bomba de amor e depois some, sem dar chance até, né, daquele outro sujeito ali fazer alguma espécie de elaboração, né, do que ele idealizou. Então, é uma narrativa comum agora na clínica a gente perceber esse par que é do idealizador e do narcisista, né? E aí, em que sentido? Porque, assim, em psicanálise, a gente vai dizer que todo amor tem a ver com o narcisismo, né? A gente ama no outro algo que é nosso, ou que a gente supõe ser nosso, né? Mas, nesse caso, eu estou dizendo narcisista como alguém que não inclui de maneira nenhuma, né? Não há nenhuma responsabilidade com o outro, com o outrinho. E o idealizador, talvez esse mais ligado ao amor romântico, né? Que supõe que vai achar a cara metade. Então, quase que um par assim, perfeito não, imperfeito, né? Que jamais daria certo, né? Um que quer muito e o outro que não quer absolutamente nada. A gente tem escutado isso na clínica, né? E o que fazer com isso? Enfim. Eu pensei nessa figura do idealizador, e aí eu disse que são mais mulheres, e eu acho que é mesmo, não sei por quê, né? Mas acho que está mais para as mulheres, mas também há homens muito idealizadores, e esse outro do narcisista como mais ligado ao amor líquido, né? Como se essas duas coisas se encontrassem, sabe? Enfim. E aí, quando o paciente, né, quando o sujeito ele tem a chance de poder questionar e pesquisar sobre esse ponto, né, sobre o que ele idealiza no outro, sobre o que ele supõe que o outro vai dar, né, eu acho que aparece uma questão. Eu ouvi isso há muito tempo atrás na escola, e eu até perguntei para alguns colegas aonde estava isso no Lacan, não achei, mas que é a questão: pode ele me perder? Então, quando o sujeito pesquisa, né, sobre por que ele está sentindo aquilo por um outro, né, por que ele está projetando aquilo no outro, ele consegue acessar a essa pergunta: pode ele me perder? Porque, assim, essa paciente, por exemplo, que o cara já disse que queria ter filhos no primeiro encontro e some no outro dia, ela se sentiu muito importante. Então, como assim ele sumiu? Não é possível isso, né? Pode ele me perder? Pode ele ficar sem mim, né? Eu sei que isso está no Lacan em algum lugar, não achei. Se alguém souber, me diga. Então, o que dói nesse momento de frustração não é exatamente ter perdido aquele objeto amado, mas é não ser mais um objeto de amor para o outro, né? Não ser mais desejável, não ser objeto de amor, não ser alguém que vai completar ali, né, o Dizem que o outro. luto é por isso, né? O luto é pelo lugar perdido e não pela pessoa. Aham, exatamente. Exato. Pode ele me perder? Perguntei muito para Helena, né, Helena? Aonde estava isso? Aí ela, seminário 20, aí fui eu. Aí seminário não sei o quê. Procurei. Não, enfim, não achei. Caso vocês queiram falar alguma coisa, vocês já podem falar, tá? Eu tenho mais perguntas do que respostas. Natália, aproveitar, Fala, deixa. sério. Nisso que você estava, nas suas reflexões, que lugar você coloca para o ódio, para a hostilidade no amor? Porque isso do ghosting, eu escuto bastante assim, aquela coisa de não ter coragem depois de dar um fora ou de conseguir fazer a separação, porque eu lembro que uma coisa que eu ouvi muito era não dificuldade de começar relacionamentos, mas de acabar.
Tem gente que entra e depois não consegue ter o desejo de sair, fica colado. E aí Bárbara, algumas sua pessoas pergunta é colocam, muito boa. fala que Sabe assim, por quê? o amor e o ódio ficaram apartados e não tem um balanço. Eu não sei se a palavra é coragem, mas foi a que me veio. Você ter a coragem de ir lá e dizer que acabou, que não vai rolar, né? Olha, me fez lembrar até final de análise. Olha só, nossa relação acabou. Eu não volto mais aqui. Não são todas as pessoas que conseguem fazer isso, né? É mais fácil romper. Então, eu acho que Um tem a ver ghost com o no que você está analista. falando. O ghosting no analista. Porque é necessário, né? Ir lá dizer que, né, acabou, e o porquê, né? E elaborar, né? Fazer o luto do fim. Fazer o luto do fim. As pessoas parecem que não querem isso. E aí, essa ideia do ghosting, ela tá junto com o amor líquido, né? Que é uma sucessão de reinícios. Você reinicia, reinicia, reinicia e não dá fim. Talvez o ódio entre aí, né? Ia Porque só falar também depois. se você não dá um fim, o que tem é ódio, que é uma tentativa de separar, né? Mas será que aí também não há outro conceito que encontramos, que é indiferença? Nesse amódio, a Não, indiferença, que porque talvez dói mais do que o ódio em si. quem é que está falando? Isaías, Isaías, Isaías Isaías. Paraná. Ah, agora te vi. Desculpe, Isaías. Então, olha que interessante, porque eu estava até então trazendo o ghosting com essa ideia da indiferença, de alguém que não se responsabiliza em nada com o outro, né? Responsabilidade afetiva zero, que é outra coisa que a gente tem falado muito, né? De ter uma responsabilidade afetiva. Só que o César ele trouxe já de um outro ponto. Então, eu acho que talvez esteja essas duas coisas, né? posso falar? Acho que com certeza. Não sei se foi em 2020 ou 2021 que eu fiz um trabalho para o movimento psicanalítico sul-catarinense sobre essa questão, né? Eu botei o título de Amor nos Tempos do Discurso do Capitalista. E eu li, assim, além do livro, eu li algumas reportagens a respeito do livro, críticas e etc. Uma das coisas que me chamou muita atenção, que retornava sempre, era se aquilo ali, de algum modo, incomodar, não satisfizer, é só você dar um clique e acabou, né? Então, eu tenho muito isso na clínica, de pessoas que acreditam que estão começando um relacionamento, estão empolgadíssimas, mas quando eu escuto essas pessoas, eu já estou escutando aquele outro não estar na mesma posição que quem está ali na minha frente, no meu consultório, e as coisas acabam mal mesmo, né? Eu não posso dizer nem alertar nada, eu fico escutando e pontuando algumas coisas. Então, as pessoas, assim, umas entram muito rapidamente naquele chamado, e outras entram para ver qual é e saem. E essa fica aqui. Então, assim, eu vi esse ano só esse ano, pelo menos uns 3 lutos bem difíceis, de pessoas que foi uma relação relâmpago. Aham. Então, tem isso, assim, do consumo, que eu vejo muito isso. Isso. Isso não é legal, vou trocar de O celular, isso amor não é legal. capitalista, né? É É, o assim, capitalismo no eu amor, vejo né? que o consumo está Ah, permeando tudo, né? Então, o consumo amoroso também entra nisso. O consumo de sim, relacionamentos, a coleção de pessoas, né? Então, exato. Eu acho, Helena, que isso Está está muito consumido comum. e não consumado as coisas. Está E consumindo as coisas, mas não consumando as coisas. exato. isso, Isaías. E isso está na ordem das nossas, da modernidade, né? Eu quero, mas depois eu descarto. Eu quero, mas eu descarto. Exato.
E assim, o que me veio foi pensar assim, gente, isso é tão corriqueiro na clínica psicanalítica. A gente escuta o tempo inteiro sobre os aplicativos de encontro. Então, assim, a gente está dando a escuta necessária para isso, né? Não Sabe? entendi Ou a a sua gente, questão. Você está se perguntando se nós se a estamos gente dando a está escuta dando necessária para o quê? é, no sentido de poder falar assim, fala sobre isso, né? Porque como acontece toda hora, parece que cai no, como algo comum. Mas não é, né? Porque é necessário dar fim às coisas. É Não, não necessário é poder mesmo. falar, né? Quando você traz a pergunta sobre nos questionando, né, nos provocando até que ponto estamos dando ouvido e olhares a esses aplicativos de encontro. Isso. É algo, sim, que está aparecendo frequentemente na clínica. E quando você estava falando, veio à mente, você usou aplicativos de encontro. E na medida que você falava anteriormente sobre o amor, e a gente estava falando sobre esse consumismo e tudo mais, será que é aplicativo mesmo de encontro ou é aplicativo de desencontros? Pois. Então, Aham. é o que aparece na clínica. Escutava há pouco tempo uma paciente que falou, olha, para mim chega, depois de várias tentativas em vários aplicativos, que não sei os nomes desses aplicativos, que diz que tem bastante, não é só o famoso Tinder, mas diz que tem bastante. E ela falou que toda vez que chegava até uma pessoa, sempre, como ela dizia, um boy prêmio, sempre ficava algo dela ali, Aham. esvaziava-se. E isso, ela usa o termo, né? Parece que a minha energia fica. Então, não dá mais. Ela chegou um momento, ela falou: não dá mais, não quero mais isso para Sim. mim. E Eu ela foi acho, se dando conta Isaías, desse desencontro. é nessa hora que o sujeito ele pode pesquisar, entendeu? É isso que eu estou trazendo. Sim. É nesse momento de frustração, porque não deu certo ali, né? Sabe-se lá por quê? É, que é importante o sujeito falar daquilo, né? E aí, até aproveitando a deixa, tem esse livro aqui da nossa escola, do Celso, né? Com os textos do Celso, que se chama Amor é Tempo. Então, assim, gente, eu nem consegui ler muito dos textos daqui, mas amor é tempo, né? A gente só cria um vínculo com o tempo, não é com um encontro, com dois encontros, né? Então parece que as pessoas têm Que tempo é esperado esse, na isso, verdade, né? que num primeiro É o encontro se tenha Cronos ou é filhos. o lógico? Hã? Que tempo é esse? É o Cronos ou é o Sim, lógico? pois Kairos? é, pois é uma questão, né? Mas com um encontro, um sujeito prometer filhos, né? E a pessoa esperar isso, gente, só que loucura é essa também, né? Simone está com a mão um tempão levantada. Fala, Simone. Oi, gente, eu tô chegando, estava no carro. Eu também andei lendo umas coisas que, quando você começou, eu achei muito interessante. Você falou do amor líquido, dessa modernidade e tal. E eu li alguma coisa do sentido que as pessoas, a diferença desse amor romântico para esse amor de hoje, contemporâneo, é que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em serem amadas, né, do que amar. E aí você falou de narcisismo e você falou, é uma parte do nosso narcisismo que a gente projeta no outro, algo nosso. Mas parece que hoje é uma holografia, é um espelho. As pessoas querem se ver 100% no outro. E aí, quando isso não bate, é a tela, a tela. Você já viu as pessoas passando no aplicativo? Eu vejo em filme, em série, e já vi aqui minha filha, as amigas usando. Você passa o dedo, Você dá você matching, passa, né? Você você dá passa matching o por conta de dedo, uma não, imagem. mas passa 10 vezes, 10, aí passa 10, e aqui é É. uma coisa Ô, assim que Simone, é uma meio. amiga minha solteira veio aqui em casa. Eu, vai, abre aí o Tinder, vamos ver. Como é que funciona? Eu querendo saber como é que Não, funciona.
Não, E é eu uma já, coisa eu já, doida, né? é É uma exatamente. E coisa aí, doida. conversando com uma amiga esse final de semana, que eu mandei um link para ela, que coisas que eu vejo rapidamente, e aí eu me lembrei dela, passei para ela direto. E ela foi olhar, ela falou, só você para me mandar aquilo mesmo? Porque eu achei muito interessante, é um aplicativo novo, que não tem foto, e que você é, fica um tempo conversando com a pessoa, eles fazem um mapa astral É de mapa cada um. astral. Isso já eu tenho uma analisante que entrou. E não tem foto, e não tem foto. E Isso aí, pelo vem mapa, a. O mapa vem, tem que ter de geografia. o cara faz o mapa astral e vai dando lá umas. Eu não sei exatamente como funciona, mas ele vai dando lá uns matches Aham. possíveis. E Ele aí fazia, você. ele fazia a sinastria do mapa da pessoa com outros mapas e ver qual mapa que combina mais com o mapa da pessoa. Vai dando Se umas fosse assim, né? indicações. Estaria tudo resolvido. Achei perfeito. Ô, Simone, você falou uma coisa que me fez pensar aqui. Você falou de todo mundo quer ser amado, né? Então, inclusive esse que dá o ghost, né, e desaparece, ele provoca no outro idealizador, né? Porque ele deu uma bomba ali de amor, ele fez 1000 promessas, ele some. Eu ouvi da pessoa, a pessoa me falou assim: eu liguei 44 vezes. Mas eu vou te falar que essa Então, pessoa isso aí. provoca no outro uma loucura, né? De Não, mas ligar, né? essa paciente ela teve dupla contingência, tá? Porque uma coisa é o love bombing. É esse Olha, cara ou essa mulher que chega despejando 1000 coisas no primeiro. Uma enorme, né? Uma enxurrada de demanda reprimida que ele tá de dar amor, de dar, né? De se mostrar para alguém. Isso é uma coisa. O ghosting, ele pode ser de uma pessoa assim ou não. O ghosting, aí eu jogo até para vocês isso. O ghosting, sim, ele some. Mas isso também não é uma notícia, isso também não é uma mensagem. O silêncio. depende, né? Sei lá. É, com certeza. Tem gente que não escuta, né? Vai lá e fica ligando de volta. Tá bom. Mas ainda assim, né? Se a pessoa Eu não prometeu um estou monte de falando, eu não. coisas. Não, aí tem esse caso, mas assim, eu não estou falando em eticamente. Mas assim, Aham, o que eu acho que está muito mais é nessa outra pessoa. Você está aberto a. É isso que você falou, você está alienado e você não está enxergando, porque o não falar já é dizer alguma coisa, sumir. Né? E isso acontece hoje nas redes sociais, acontece que as pessoas bloqueiam, eu já vi, a pessoa briga, bloqueia, não quer ver, não sei o quê, bloqueia nas redes sociais, e aí Cancela, depois cancela. cancela. Mas assim, antigamente também se fazia isso. As mas pessoas agora sumiam tá também. rápido, Quantos Simone. Mas maridos, agora é uma a minha avó, velocidade. Não não, tem sim, mais tempo. mas é tudo condizente com a época que a gente vive. A minha avó teve uma amiga que o marido foi comprar cigarro Ah, e, e, Essa e é nunca mais velha. voltou. Essa, Essa é velha. essa é A velha. minha, Eu a conheço minha algumas sogra. histórias Não, assim. não, a minha sogra, o irmão da minha sogra, fez 3 vezes isso. A minha própria sogra ficou sem notícia do irmão anos. sim. Ele fez 3 vezes isso. Eu quero ouvir Imagina. a Tereza É uma e loucura, pedir né? só um Vamos lá, Mas minutinho assim, de Tereza isso não é silêncio. Leone. novo. Tereza, eu estava com saudade de você aqui no grupo, hein? Você não veio da última vez. Bom, exatamente isso que eu vou falar. É pela falta que o vínculo se dá. Eu gostei muito do que a Simone trouxe, porque eu estava pensando isso. Em primeiro lugar, assim, eu concordo plenamente que os aplicativos, que a modernidade, que o amor fluido, né, como é o Zizek que traz isso, não, sei lá. Enfim, É o Bauman. Bauman. é, Zygmunt Bauman. Balma, que a gente está vivendo uma época disso. Ok, sim, mas isso já acontecia em menos velocidade, em menos frequência do que hoje, mas já acontecia antigamente. Então,
não é a existência do aplicativo, nem da tecnologia, nem das coisas modernas que faz isso. Outra coisa nesse sentido que eu quero trazer é que a amostra que a gente está falando, e vocês estão dizendo, a gente vê muito disso na nossa clínica, a gente vê muito disso na nossa clínica. E eu fiquei pensando, a nossa clínica traz exatamente os casos que criaram, de alguma maneira, um problema. Por quê? Eu acho que todos nós também sabemos que 1.000 encontros por aplicativos deram certo, as pessoas estão casadas, felizes para Sim. sempre. Há muito encontro que deu certo no aplicativo. Feliz para A sempre é nossa ótimo. amostra, dá licença, a nossa amostra é uma amostra tendenciosa, porque o que chega no nosso consultório é o que deu problema. Então, a gente não pode concluir pela nossa clínica um fator que é cultural, que é do momento. Primeira observação que eu quero fazer, né? A outra, Renata, é que eu fico pensando, eu já li, teve uma época que eu falei muito sobre o luto, sobre o amor, e o que eu penso é que, primeiro, se dá sim no primeiro encontro, porque se dá por um traço inconsciente. É uma identificação de um traço do outro que tem a ver com o seu eu ideal. Então, o pior é a merda, desculpe, mas a merda é que dá no primeiro encontro e dá de uma maneira inconsciente. Por isso é que você não consegue sustentar. Eu acho isso, entendeu? Então, agora, essa amostra que vem voltando, a amostra que vem na nossa clínica, a gente não pode atribuir um fator cultural a isso, porque tem muita gente que dá certo. Tem muita gente que não sofre com isso. Então, a gente tem que, quando você pergunta o que fazer com isso, que a gente não bota para falar e que a gente acha que já é normal, porque hoje em dia acontece muito isso, eu pergunto, como é que um analista vai achar uma coisa normal? Analista não escuta o normal. A escuta do analista está voltada exatamente para aquilo que faz ruído, para aquilo que atravessa, né? Então, Olha, não é bem se acostumar com os aplicativos, e se acostumar com os ghosts, e se acostumar com os idealizadores, porque o analista não pode se acostumar com a cultura, ele tem que estar exatamente atravessando isso aí, embora ele saiba que a cultura é aquela. Mas não, a escuta, a leitura dele não se faz pelo viés da cultura. Não é porque hoje em dia todo mundo acontece isso, então também vou. Não, você tem que ver naquele sujeito que função tem aquilo. Não é uma coisa estatística. Acontece com todo mundo, então é normal. Não, acontece com todo mundo, mas não acontece da mesma maneira com duas pessoas. Para cada um, aquilo tem um valor diferente. São algumas observações que eu fiz assim, te ouvindo aqui. olha, obrigada pela sua fala, mas é a primeira vez que eu vou te dizer isso. Eu discordo, porque, de certa forma, é uma questão, então, tu vou até pensar mais profundamente sobre isso, tá, Teresa? Mas eu acho que há muito mais desencontros nesses aplicativos, isso é óbvio e aparece na clínica, do que relações que dão certas e que os sujeitos são felizes para sempre, tá? Até assim, por quê? Por isso, né? Enfim. Mas é o que eu acho, tá? Mas, assim, muito obrigada por essa questão. Vou pensar sobre isso, porque eu tenho pensado sobre isso. Se na clínica a gente tem notícias do que vem acontecendo. E eu acho que tem. Enfim, Felipe. Oi, boa noite. Então, até por uma experiência própria, hoje eu vivo uma relação que começou num aplicativo, né? Está sendo eterno enquanto dura, mas conheci minha figura amada por enquanto. Olha, não sabia disso. Legal. Aplicativo. Mas, a, em relação. E aí, assim, eu não sei. Vou falar primeiro, depois a Teresa falou sobre acostumar com a cultura. E aí eu não sei, assim, eu não sei se ler uma cultura é estar acostumado com ela, né? E eu realmente penso que é importante a gente estar atento aos estilos que as relações hoje têm como se estruturarem, né? E eu acho que isso envolve, por exemplo, essas novas possibilidades de encontro barra desencontros, né? Uma coisa que me chama a atenção nisso do ghosting, Natália, que eu escuto bastante também hoje
na clínica, disso tem acontecido, mas até de pessoas mais ou menos da mesma idade que eu, vou botar aí dos 30 a mais, como se fala hoje, mais 30 a mais, 20 menos, enfim, dos 30 a mais, é um pouco disso que não conseguem entender o ghost, mas por uma coisa específica que se repete mais de uma situação que eu escutei. As pessoas nos aplicativos se abrem muito e de maneira muito rápida. E aí, por esse um se expor de maneira muito rápida, o outro se sente num lugar de privilégio e acha que, por isso, algo ali se criou, se vinculou. Então, eu escuto muito, a pessoa foi lá, desabafou comigo, com toda a história da família toda, dos traumas e tudo, já fala dos traumas assim em uma, duas conversas, e aí depois o ghosting vem. Na verdade, depois disso. Love Bomb é um pouco diferente, pelo que eu escuto. Love Bomb é uma coisa mais associada às promessas do narcisista, no caso hoje, né? Enfim. Mas o ghosting não. O ghosting, o que me chama a atenção é isso. Há uma exposição rápida da fala pela fala, e E a o outro pessoa pode se sentir invadido, né? e aí o outro, e aí depois some, ou porque falou demais e não consegue lidar com isso, ou de fato é a radicalidade de que aquele outro, para quem foi dirigido a fala, nunca existiu como outro, né? E aí isso gera essa liquidez de que as pessoas têm usado esses aplicativos com esse anonimato, na verdade, né? Para falarem e não se implicarem. Isso. Então, fica uma repetição de uma exposição desse objeto ou de um trauma. Então, e aí o ghosting vem depois. Realmente há isso, desse desaparecimento. Enfim, é o que eu tenho recolhido assim hoje em dia, assim, do que comparece de trauma, do que Aham. atualiza de trauma, né? Esse fenômeno hoje da cultura vai atualizar nesses sujeitos os seus traumas, né? Então, Isso. assim, enfim, vejo Vai por aí mostrar, o né, que eu Felipe? Eu acho que pensei. dá a chance daquele sujeito poder falar da maneira como ele quer ser amado, o que ele espera, o que ele acha que o outro quer, né? Porque traz uma crise. Isso. E aí é isso. Será que de fato esse outro está ali? Enfim, a gente de algum tempo entende que esse outro nunca existiu, nunca existe, sei lá. Mas eu acho que isso fica muito. Me vem a palavra assim, é uma obscenidade, entendeu? É Sim, uma sim. obscenidade, mas sem que haja tempo, e aí nesse amor é tempo, para que algo seja construído a partir do que é É. exposto, né? E aí o Isso ghosting do acontece. tempo, isso do tempo é muito essencial, né, para um vínculo. No seminário 8 também, o Lacan vai falar que o sujeito ele aprende a amar amando. Então, de alguma forma, aí Exato. ele aponta, né, que o sujeito ele precisa vivenciar, né, algumas coisas, me parece, para aprender a amar, né, para incluir a falta de uma outra forma, como Ele a precisa Teresa Meloni reconhecer, falou. ele precisa reconhecer que algo lhe falta e que Exato. ele, para encontrar alguma coisa que lhe traga alguma satisfação, é preciso que ele dê a sua própria falta, que é uma coisa bem Isso. difícil de acontecer, né? Mas Sim. eu gostaria de fazer algumas observações. Aliás, estou achando bem interessante. A sua apresentação foi ótima, Natália, mas eu estou gostando bastante das discussões que estão sendo trazidas aqui. Eu queria Legal. fazer algumas observações que eu acho que são importantes, trazendo um pouco mais de tempero para a conversa aqui. Me parece, a propósito dessa questão das conversas por aplicativos, né? Eu tenho vários jovens e adolescentes que usam. É interessante pensar que, na verdade, eu falei de jovens e adolescentes, mas em todas as idades, os mais velhos, os bem mais velhos, também estão se valendo dos aplicativos, né? Para se encontrar. Divorciam
e querem ou se separam e querem encontrar alguém logo. Tem uma questão com o tempo aí que eu acho que é muito importante, uma insuportabilidade da própria angústia, uma dificuldade de se ver sozinho, né? E se interrogar o que ele de fato está buscando. Então, é uma pressa de encontrar logo alguém que satisfaça. Mas aí a pergunta que eu costumo fazer é assim, mas quer satisfazer o quê, né? Na verdade, eu acho que é pura e simplesmente também alguma coisa que vocês falaram aí, essa dificuldade dos sujeitos de fazerem luto. É uma insuportabilidade com a perda, uma insuportabilidade de esperar o tempo de luto daquilo que perderam ou daquilo que ainda não têm e querem encontrar. Então, eu já escutei coisas assim. Não, o aplicativo, a vantagem do aplicativo é porque você vê logo o perfil das pessoas e vê logo se a pessoa tem alguma coisa a ver com você ou não. Ou seja, é o imaginário do imaginário, porque, na verdade, o que alguém coloca ali é o que esse alguém vê de valor em si, né? Não necessariamente aquilo que ele é. Né? Então, aquilo que ele é no sentido de aquilo que é, talvez, né, toda a sua dificuldade em se relacionar com a própria falta. É isso que eu queria dizer. Então, essa conversa que nós estamos levando aqui, de que os analistas precisam ter uma certa atenção para isso que vem através dessas decepções amorosas que muitas vezes não se efetivam sequer. A decepção é isso que vocês trouxeram, a questão do ghost, quer dizer, o cara começa a conversar com alguém promete mundos e fundos, e no terceiro encontro, quarto encontro, na internet, mas nem no pessoal, não tem nem o encontro tete a tete, é só pelo virtual, o sujeito desaparece. E aí a minha pergunta enquanto o Felipe estava falando, também se não se coloca aí uma problemática que é o obsceno daquilo que o sujeito mostra, né? E que Sim. o outro não suporta ouvir. Não suporta ouvir, quanto mais encontrar alguém assim, que já conta toda a sua história. Às vezes é muito difícil. Tem uma paciente minha que ela sempre fala que a dificuldade dela com os aplicativos é que ela sempre, a frase dela, ela sempre se decepciona. Ela encontra a pessoa e aquela pessoa não lhe diz nada. No segundo, terceiro encontro, esfria. Parece que o que algumas pessoas buscam, não posso generalizar, mas que algumas pessoas buscam, é isso, é toda esse frisson que vem, de certo modo, recobrir a angústia dessa fantasia, já que você estava trazendo, a propósito do que você está trabalhando sobre a fantasia, é a fantasia que o sujeito faz do outro, como ele veste esse outro, a sua fantasia a propósito desse outro. E quando se dá o encontro efetivamente, alguma coisa ali se desfaz, seja pela própria presença física. Eu já escutei assim, não, mas a pessoa, o cheiro da pessoa, o modo como aquela pessoa se veste, na verdade não é nada disso. Me parece que é muito mais isso. É querer a fantasia, né? O frisson desse desconhecimento sobre esse outro. E quando alguma coisa pode efetivamente ser concretizada, não interessa mais. Sim, Né? interessante Perde isso. todo esse investimento. Tereza, você não individual. acha que esses perfis exibem, a exibição é para não se deixar ver? Verdade, Tereza. Aham. Verdade. E Você se tem não toda se É o deixa por ver, trás das não câmeras, né? comparece o enigma
para provocar esse amálgama do amor, porque o amor, a conviver, é um amálgama. Por isso que eu digo que o sujeito, no primeiro encontro, ele embrulha o outro, como a Teresa estava falando, com um papel de seda. Mas é preciso que tenha algum furo no outro Na para isso. verdade, era papel de pão, né? Papel de pão, papel, sei lá, né? Mas tem Nem que se usa comparecer mais um isso. No enigma. meu Um tempo, quando eu enigma. era garota, o pão vinha embrulhado num papel pardo horroroso, horroroso, horroroso. A Pois é, Bruna porque vai falar. é aí Vamos que eu deixar a acho Bruna que falar, o gente, que tá encontro se acabando. dá por esse enigma, por essa falta. Exatamente. Pois A é, mas o Natália me sujeito não quer o recebeu enigma, né, dizendo: eu estou Tereza? sentindo sua. As pessoas não querem saber de enigma, elas querem ter certeza Por do isso, impossível, do por ponto isso a é que não há ponto. encontro, por É isso é que não há verdade. encontro. A Natália me recebeu dizendo: estou sentindo a sua falta. É pela falta que a gente é recebido. Bruna, diga lá, Bruna. Eu levantei a mão quando você falou do frisson pelo enigma, né? E quando o outro tá lá. Eu não sei nem se. Eu acho que você está se relacionando com você mesmo, de certa forma, nessas novas relações. E que quando realmente o outro tá ali, aí já gera Verdade. esse mal-estar. Então, eu vi não tem nada a ver, não era nem um estudo sobre psicologia, mas eu vi um estudo sobre inteligência artificial, e que o maior risco da inteligência artificial para um sociólogo que estava pensando é realmente essa questão das escolhas ótimas que a gente está sempre tendo nesse mundo atual. Então, acho que não tem mais espaço para falta, para falha, para o erro, o acerto. Então, eu acho que isso é muito complicado no nosso dia a dia. E ele traz isso como a principal dificuldade dessa nova forma de viver, dessa nova É sociedade. verdade. Olha que interessante, Obrigada, eu Bruna. escutei de uma Obrigada. jovem ontem um negócio curioso. Ela está com muita dificuldade de se relacionar. A despeito da história dela, familiar, enfim. O que acontece? Ela é uma pessoa muito inteligente, é uma menina muito bonita, muito bonita, muito rica, muito inteligente, com formação fora do país, blá, 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 blá. Muito culta. Aí qual é o problema? Ela se interessa, óbvio, né? Porque ela tem uma coisa estética, trabalha com moda, então tem uma coisa estética muito forte, um apelo à coisa estética muito forte. Então, inicialmente, ela se interessa por homens muito bonitos, muito bonitos. Aí, quando ela vai conversar com a criatura, porque também ela é super abordada, ela diz: não me diz nada, não tem a menor graça, não sabe conversar, não tem assunto. Né? Aí não pode ser feio, não pode ser muito mais velho, cria uma situação de impossibilidade. E aí eu até perguntei para ela, falei assim, no fundo, o problema, fulana, é que você não quer se relacionar com ninguém, porque você encontra pessoas que se interessam por você, mas de fato parece que você só quer que as pessoas se interessem, dentro lá da conjuntura do sintoma dela. Mas você mesma não está podendo se interessar, você não abre nenhum espaço para o outro, de fato, chegar até você, porque ela bota uma barreira. Ela escuta, escuta, escuta e não fala nada dela, só fica escutando. Ela diz, mas eu fico escutando porque eu quero saber qual é. Qual é? Escutar, né? Gente, olha Enfim. só. São 7h14. Eu ia ainda falar de Alcebiades e Sócrates, né? E do setting analítico. Mas eu Esse vou par deixar para a amoroso. próxima. Vou deixar para a próxima. Poxa, Tá? Muito obrigada, gente. Foi Muito bom, muito legal. Natália. Obrigada Você pelas vem, né, é Natália? Foi ótimo. Você ótimo, vem. Natália. Obrigada, Amei. Natália. Ótimo, obrigada. Muito Obrigada, bom. gente. Beijo. Muito Tchau, bom, tchau. parabéns, Natália. Valeu. Beijo. Natália, eu fui atrás dessa história só por causa daquela última aula, História. do Alcebiades. Eu falei disso na última aula? Não foi você ou foi a Sandra? Talvez eu tenha falado, não sei. Mas, olha, eu vou continuar a Foi partir desse você ponto. que falou. Você falou na aula da Devo ter introdução. falado. E eu falo sempre, gente, deles dois. É um caso de amor. Tá? Obrigada mesmo, gente. Adorei. Valeu.